Gostaria de iniciar com uma oração. Antes eu queria dizer que o Sandro orou aqui a palavra quase que toda. Que é a mesma presença, é o mesmo Deus. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por essas colunas que nos protegem, Deus, do frio. Obrigada, Senhor, por todos que estão assistindo. Que tudo que eu disser aqui, Pai, seja diretamente vindo do Senhor. Guarda, Senhor, cada um que está aqui. Guarda, Deus, a minha vida. Que tudo seja feito para a honra e glória do Seu nome. Amém. Antes de eu iniciar a palavra, que está em Atos dos Apóstolos, eu queria falar um pouco sobre apóstolo Paulo. Antes de ser apóstolo, Paulo era Saulo. Saulo, o perseguidor de cristão. O fariseu, aquele judeu, raiz da tribo de Benjamim. E que perseguia todos que seguiam a Cristo. Estava de acordo com mártires, com morte de cristão. Só que chegou um dia que tudo mudou na vida dele. E que ele teve um encontro. E que aquele Saulo, que matava cristão, se tornou um cristão que morria por Cristo. E antes disso acontecer, no caminho para Damasco, Saulo ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E essa conversa que Saulo teve com Deus mudou a vida dele para sempre. A tal ponto que Saulo, que é Paulo também, ele não andou com Jesus. Ele não foi um discípulo. Só que praticamente o Novo Testamento todo foi escrito por ele. E como isso? Toda a palavra que Saulo levou àquelas igrejas foi revelada diretamente do Senhor para ele. Mas como? Depois desse encontro, Paulo teve um relacionamento com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Temos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. E aqui Paulo já estava levando a palavra às igrejas. E nessa passagem em específico, ele estava indo para um lugar e o próprio Senhor, através do seu Espírito Santo, o direcionou a outra região, porque tinha algo para ele fazer ali. Então Paulo foi para Macedônia. E ali Lídia se converteu ao Senhor através da vida dele. E depois da conversão de Lídia, Paulo seguia para um lugar de oração, que é aqui onde nós vamos ler agora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. O que aquela mulher estava dizendo era: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam caminho à salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. O que ela estava dizendo era verdade? Era
Era certo? Era certo. Realmente ele estava anunciando o caminho do Senhor e eram servos do Senhor. Só que aquilo não era do céu. Não era de Deus aquilo. Mas nós, com nossos olhos humanos, ouvindo isso, conseguiríamos identificar que não era do Senhor? Paulo identificou isso porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele teve discernimento vindo do próprio Deus. E passando-se dias, a palavra diz que ele estava indignado com aquilo. E ele voltou e expulsou o espírito daquela mulher. A nossa intimidade com o Senhor nos daria esse discernimento? Quero que cada um pense nisso. Quanto tem sido o nosso tempo devocional com Deus? E quando eu digo tempo devocional, não é um checklist que a gente preenche, mas um tempo de oração, um tempo de palavra, um tempo de meditar naquela palavra, um tempo de louvor, um tempo de adoração, uma vida de adoração. A gente tem separado um tempo para fazer isso, ou é quando dá? Paulo conseguiu identificar aquilo naquela mulher porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. E eu tinha escrito isso aqui antes do encontro. E daí eu coloquei aqui um detalhe sobre o encontro. Que teve bastante gente aqui que foi no encontro, como encontrista, como servo. E, de fato, nós podemos dizer que a presença do Senhor estava naquele lugar. Mas a mesma presença que estava naquele sítio, ela está aqui. Ela está na nossa casa, no nosso quarto, no nosso secreto. Mas qual a diferença? Este encontro tem oração por ele há meses. Nós separamos um tempo, um final de semana, onde tem oração, onde nós eliminamos distrações. E o nosso único foco naquele lugar é buscar a presença do Senhor. E no Antigo Testamento diz que o fogo do Senhor, que era a presença dele, vinha onde tinha altar. E foi levantado um altar para o Senhor naquele lugar. Mas nós, no nosso secreto, no nosso íntimo, nós estamos levantando este altar? Porque se nós levantarmos este altar, a presença do Senhor vem. E mais importante do que o que nós fazemos para o Senhor, é o que nós fazemos com o Senhor. E há uma grande diferença nisso. Se o nosso serviço para o Senhor, ele não nasce de um secreto com Deus. E quando eu digo serviço, é o que nós fizemos aqui na igreja, o ministério, quem leva a palavra para fora, quem leva adora o Senhor em louvor fora daqui. Se o que nós fazemos para o Senhor, ele não nasce de um secreto com Deus, qual é a nossa diferença para os que não creem? Não há. Porque o serviço ao Senhor, um serviço por nossas forças, qualquer pessoa pode fazer. Nós não somos exclusivos. O que nós fazemos para o Senhor é por pura misericórdia e graça dele. Não é por nossas forças. E por misericórdia e graça, ele nos usa. Mas é tudo dele. Vocês acham mesmo que um Deus que mostrou para Ezequiel que pode levantar um vale de ossos secos precisa de nós para alguma coisa? É misericórdia dele. Pura misericórdia. Em 1 Crônicas, capítulo 17, fala que Davi queria construir um templo para o Senhor. Um templo para colocar a Arca da Aliança, que era a presença do Senhor naquele momento. Davi tinha recursos para isso, tinha pessoas para fazer isso, tinha ouro, prata. Só que o Senhor não queria que o templo fosse construído por Davi.
pediu para alguém construir um templo. Mas ele disse assim, no versículo 7 e 8. Agora, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Até aqui. Aqui o Senhor deixa claro que mais importante do que um templo, um lugar para colocar a Arca da Aliança, a presença do Senhor, era Davi. E aqui, o mais interessante é que o Senhor, a primeira coisa que o Senhor diz para o profeta falar para ele é: eu tirei você das pastagens. Lá onde ninguém via Davi, o menor dos seus irmãos, rei. Ninguém acreditava nisso. Mas o Senhor estava vendo ele ali. Eu tirei você das pastagens. Onde é a sua pastagem? Onde foi o seu secreto com Deus? Aquela lágrima que você derrubou e só você e o Senhor sabem o motivo. Aquela oração mais sincera. Aquele momento que você teve a certeza que a presença do Senhor estava ali. Eu te tirei das pastagens para ser príncipe sobre o meu povo. E vocês acham mesmo que se Davi não tivesse o Senhor naquele momento, como um pastor de ovelhas, ele teria a ousadia de enfrentar um gigante? Humanamente falando, é impossível. Mas quando ele enfrentou aquele gigante, ele falou: quem é esse gigante para enfrentar o exército do Deus vivo? Desde as pastagens, o coração de Davi já era do Senhor. Onde ninguém nos vê, Ele nos vê. E que nós possamos lembrar disso, da onde Ele nos tirou todos os dias. Porque só assim a gente consegue ficar firme. Agora eu quero voltar aqui para Atos, agora no capítulo 19. Aqui Paulo já está em outra cidade, agora ele está em Éfeso. E aqui a palavra diz que ele ensinou por 3 meses em uma sinagoga. Só que as pessoas que estavam lá eram teimosas e não estavam acreditando no caminho que estava sendo anunciado. Daí a palavra continua dizendo que Paulo passou a ensinar por 2 anos na escola de Tirano. 2 anos ensinando para o mesmo povo. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Até aqui. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?
Esses homens queriam fazer a mesma coisa que Paulo estava fazendo, sem ter a intimidade com o Senhor, o tempo com o Senhor que Paulo teve. Eles disseram assim: expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aquele Jesus de Paulo, que eles não conheciam, fica claro aqui. Se fica claro para nós que estamos lendo aqui, imagina que um espírito maligno ia perceber isso. Perceberam de tal forma que falaram: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? No livro de Mateus, Jesus fala algo parecido com isso. Quando ele está alertando sobre falsos profetas, ele diz que assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Nós estamos realmente sendo a igreja, filhos, ou estamos imitando, sendo frequentadores? Jesus, que o pastor prega. Jesus, que meu irmão conhece, que meu irmão fala. Que nós estamos sendo? Nós, nessa situação aqui, expulsando um demônio, nós conseguiríamos? Intimidade com o Senhor leva a isso. A palavra de Deus diz claramente que a igreja de Cristo é a noiva. Nós aguardamos ansiosamente o grande dia de encontrar com o noivo no casamento. Aguardamos tão ansiosamente, falamos tanto desse grande dia, só que por muitas vezes nós deixamos o noivo de lado no hoje. Ele quer a gente hoje. Não posso ficar esperando o grande dia, sendo que eu posso falar com ele hoje. A presença que eu tive no encontro, eu posso ter hoje. E o Senhor, Ele está de braços abertos para isso. Quem não está somos nós. Mas vocês, quem são? O que nós faríamos diante de uma situação como essa? Um demônio com tanta ousadia falando isso para nós, e também pensamos que o Senhor pode falar um dia para nós: nunca os conheci. A gente sempre lê essa passagem falando: Ele pode falar isso para os falsos profetas, mas e se nós formos assim? E se no grande dia eu nunca os conheci? Às vezes a gente se engana. Uma igreja não fica enfraquecido quando tem poucos membros aqui, não tem energia, não tem som, falta água, alguém falta em um ensaio ou falta num culto. Isso não enfraquece uma igreja. O que enfraquece uma igreja é quando pessoas estão aqui, mas não estão nos buscando. Quando estão aqui, mas estão em pecado. Quando estão aqui por motivações terrenas e não pelo Senhor. Pois quando nós estamos aqui pelo Senhor, buscar Ele não é um sacrifício, mas é a maior honra da nossa vida. Sei que essa palavra, ela não vem como um abraço apertado, cheio de alegria e amor. Ela vem até nós como um soco no nosso estômago. Mas mesmo assim ela é para a glória de Deus.
Mas eu espero que, mesmo essa palavra tendo sido curta, ela possa entrar nos nossos corações como uma espada. E que o Espírito Santo possa convencer nós dela todos os dias. Gostaria de orar agora. Fiquem de pé, por favor. Nós vamos orar. Nesse momento, cada um possa entregar para o Senhor o que está em seu coração. Possa buscar essa presença Que está disponível para nós. O Senhor está de braços abertos, não só nessa noite, mas todos os dias. Que possamos aproveitar dessa graça, dessa misericórdia, desse amor que Ele tem para nós. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, Deus. Que ela venha como uma espada aos nossos corações. Que possamos buscar ela todos os dias, Senhor, e que seu Espírito nos convença de que sim, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos de tempo contigo, de intimidade contigo. Que cada um aqui, Senhor, possa ter um encontro, como Paulo teve, a ponto de mudar totalmente a sua vida e decidir buscar a Ti. A ponto de morrer, entregar a sua vida por pessoas, entregar a sua vida para declarar a sua palavra, Senhor. Que assim como diz na sua palavra, que o Senhor, o fogo do Senhor vem sobre o altar, que nós possamos todos os dias levantar este altar para o Senhor. E que o fogo do Senhor nos consuma, que a sua presença nos consuma. Que assim como em Atos, no dia de Pentecostes diz, que unidos em oração, o Senhor desceu naquele lugar como um vento impetuoso. Que todos os dias podemos buscar e ansiar por essa presença, por este fogo, Pai. Que possamos entregar as nossas vidas todos os dias para Ti, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, nós somos Seus, e que a cada dia possamos estar cientes disso. Tudo é para Ti, tudo é para Ti. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela Sua palavra. Obrigada, Deus. A glória é toda sua. Amém.